Boa noite, almas poderosas. Como estamos? Vamos tentar aqui fazer com que a coisa funcione. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver se nós estamos online. Estamos online. Oi, Laerte. Tudo bom? Boa noite, gente. Dei uma atrasadinha hoje. Por quê? Porque surgiu uma pendulação de última hora, pendulação de ervas para banho, pois é, pendulação de ervas para banho. Daí eu precisei auxiliar, né? Então, por isso, a gente tem uma atrasadinha aí de uns 20 minutos, tá certo? Então, quem quiser pendulação de ervas para tomar banho, só clicar aqui no verdinho, agendar na parte de orientação espiritual, e aí a gente pendula para vocês, tá bom? Meu novo brinquedinho. Como vocês estão, meu povo? Olha que beleza, ó. Tá vendo? Ó. Olha que beleza. Como vocês estão, meu povo? Sexta-feira, sextamos hoje? Quem sextou? Calma que pega fogo. Ah, lá. Tá vendo? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Pronto. Pode ser também, Laerte. Não é só esses 2 e-books, são 3, né? E-book de pêndulo, e-book de consagração de objeto, porque vai ter que consagrar o pêndulo, e o e-book de erva. São 3 e-books. Ou vocês agendam comigo, na parte de orientação espiritual, a gente faz a pendulação das ervas para banho de vocês. Ou comprem esses 3 e-books, porque aí vocês vão aprender a usar o pêndulo, vocês vão aprender a consagrar o pêndulo e vocês vão aprender qual é a funcionalidade das ervas. E aí vocês conseguem fazer essa própria pendulação. É isso aí, Laerte. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 4ª live falando sobre 7 raios cósmicos. Pois é, meu povo, chegamos no final da semana sobre 7 raios cósmicos, tá certo? Só que antes da gente começar, eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando, se acomodando. Eu tô percebendo que essa luz ela tá bem fraquinha, né, gente? Vou ter que trocar a lâmpada. Mas tudo certo. Então, eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, a gente vai dando os recados. Galera, domingo, sessão fechada, 7 horas da noite. Eu vou subir hoje a sessão em grupo fechada sobre os 7 raios cósmicos. O que vocês vão aprender na sessão? Vocês vão se diagnosticar qual é o raio que está em desequilíbrio energético. Ou seja, vocês vão descobrir qual está em falta e qual está em excesso ou falta para a gente poder equilibrar ele, tá bom? Segundo ponto, semana que vem a gente dá continuidade ao estudo dos 7 raios. E aí o que a gente vai fazer? Sessão em grupo semana que vem é para você o seu raio de grupo dessa semana qual é o seu raio cósmico, certo? O que mais que eu tenho de recadinho aqui para vocês? Então, sessão em grupo eu vou abrir assim que eu finalizar a live hoje, eu abro. Então, vocês têm amanhã e domingo para irem atrás dos materiais. O que a gente vai precisar de material, gente? Vamos precisar das 7 velas de acordo com cada um dos raios. Então, a gente vai precisar de uma vela azul escura, uma vela amarela, uma vela rosa, uma vela branca, uma vela verde,
uma vela vermelha e uma vela violeta, ou seja, a roxa. Tá? Falta só a vermelha para você? Que benção. Laude, seja bem-vinda. Ana Sebastiana, seja bem-vinda. Então, dito isso, gente, providencie as suas velas, tá bom? Providencie suas velas palito. Nós vamos usar 7 velas palito. Além disso, os outros 3 elementos. Então, as velas estão representando o elemento fogo e cada uma das energias. E os outros 3 elementos: terra, água e ar. E aí vocês vejam aí o poder intuitivo de vocês para lhes dizer qual será o cristal que vocês vão utilizar, qual é o tipo de água que vocês vão utilizar. Ou seja, pode ser um spray energético, pode ser uma água de lua, vocês vejam aí, tá bom? E ver também qual o cristal, o incenso que vocês vão utilizar na aula, tá? Então, recadinhos dados. Domingo, espero vocês na sessão em grupo e assim que terminar essa aula de hoje, eu já abro a sessão em grupo para vocês, tá bom? Marcos, Grace, seja bem-vinda. Domingo tem eclipse, que beleza. Ah, outro recadinho. Bem lembrado que domingo tem eclipse, mas eu tenho outro recadinho para vocês, tá? Amanhã começa o mercado místico, então é amanhã e domingo. Quem tiver a oportunidade de estar no mercado místico, fica na Avenida Paulista, tá bom? Por que eu sempre indico o mercado místico para vocês, gente? Porque no mercado místico é onde você tem uma grande variedade de produtos e também uma grande variedade de livros. Como vocês sabem, eu sempre dou um pulinho lá por conta dos livros. Os livros são um valor muito bacana, então eu gosto. Além disso, vou olhar novidades aqui para trazer para vocês, tá certo? Então eu sempre vou na Feira do Mercado Místico. Eu sempre costumo ir aos sábados, porque eu vou mais tranquila, mais em paz, né? Não preciso ficar correndo, porque domingo a gente tem sessão em grupo. Então, aos sábados eu estarei por lá, tá bom? E estejam todos convidados para ir ao sábado ou domingo no Mercado Místico. Vale a pena a experiência. Ou, para quem não é de São Paulo, tem alguns mercados, algumas feiras que acontecem fora de São Paulo. Então, estejam atentos, tá? Que é muito boa essas feiras para vocês verem produtos novos e tudo mais. Certo, meu povo? Fora a energia, que é fantástica, né? Ingrid, Ana Clara, seja bem-vinda. Lari, Laudiceia, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Preciso de um pêndulo de sodalita. Com certeza na feira você vai achar, Laerte. Ingrid, seja bem-vinda. Carla, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, a internet tá ok, né, hoje? É sobre isso. Então, as energias contrárias da semana, que não estava dando certo a internet, conseguimos vencer. Chegamos na sexta-feira sã e salvos. Muitos desafios essa semana para conseguir essa internet. Muitos desafios, mas hoje, sexta-feira, está tudo estabilizado. Felicidade mil. Vivi, boa noite. Só vai à tarde? Eu vou no comecinho, tá? No comecinho do dia, até mesmo porque depois de tarde enche pra caramba, né? E aí, quando chega de tarde, eu já vi tudo que eu tinha que ver. Aí eu fico mais sossegada. Certo? Boa noite, Vivi. Então, eram esses os recadinhos que eu tinha para dar para vocês. Fechou, então, Vivi? Fechou. Estarei por lá. Certo, meu povo? Mais algum recado que eu tenha esquecido? Se eu esqueci de algum recado, galera do Grupo Alquimia, me lembra o que eu esqueci. Tá bom? Então é isso. Deixa eu colocar aqui meu notebook para carregar, porque ele não aguenta a bateria. Só um minutinho, galera. Ele dá uma chiada, mas tá tudo certo.
Certo? Isabela, boa noite. Seja bem-vinda. Gente, recadinhos dados, né? Então, bora começar nossa live? Bora, bora, bora? Boa noite, minha linda. Bora começar nossa live de hoje? Gente, hoje tava um sol de rachar. Aí agora já esfriou. Mas tá bom. Tá bom, graças a Deus. Estamos todos bem, tá tudo certo. Meu cabelo tá parecendo um forro, mas tá bom. Paula, seja bem-vinda. Ai, não tem, meu amor, mas é aula, tá bom? É que eu tive que marcar em cima da hora, que eu tive um pequeno contratempo. Aí na hora de colocar as notas de live, eu não coloquei. Mas é aula hoje sobre os 7 raios, tá bom? Continuação aí da nossa semana. Rose, boa noite, minha linda. Tudo bem? Certo? Então, bora começar nossa live de hoje? Temos encantamento de início de live? Pra gente abrir nossa live, abrir a egrégora da noite, essa egrégora de luz. Olha isso, gente, que coisa linda. Elaerte, o que acontece contigo? O que acontece com a arte, gente? O que houve? Fica tranquilo, já tem um pronto aqui. Eu não esperava, mas durante a semana, como foi quase a semana inteira, né? Sem tá rebelde, sem Laerte com os encantamentos, eu já coloquei um aqui. Fica tranquilo, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Foi a semana inteira. Pois é, o Laerte nos abandonou, gente. Estamos ao léu. Ao léu. Sem encantamento de Laerte. Bora então começar a nossa noite? Bora se conectar com a egrégora iluminada. Gente, quando eu falo para vocês que a gente vai se conectar à egrégora de luz, de conhecimento, de iluminação, é isso aqui que eu imagino, ó. Eu não sei o que vocês imaginam, mas tá vendo esse pôr do sol amarelado? É isso que eu imagino a nossa egrégora se conectando, extremamente iluminada. É exatamente isso que eu vejo. É lindo, né? Show. Rosene, Laodiceia, bem-vinda, meus amores. Então, bora se conectar a essa egrégora de luz, de sabedoria, de direcionamento, de iluminação, de tranquilidade? É isso aqui, ó. Maravilhoso. Encantamento de início de live da noite de hoje. Aí, tá vendo? Então é a mesma egrégora que a gente tá se imaginando. Eu não imagino essa cidade, não. É só essa parte de luz aqui, uma egrégora iluminada, com essa iluminação tipo sol mesmo. E é isso. Essa cidade é um segundo plano. Tá bom? Então vamos lá, gente. Encantamento de início de live, como ancorar a luz no dia a dia. Integração dos 7 raios no corpo, mente e espírito. Bora lá? 7 luzes, 7 cores, 7 dons a vibrar. Em corpo, emoções e mente vamos integrar. Que cada raio encontre morada em nós. E nossa essência ressoe com a luz, sua voz. Ancorando paz, o amor e a direção. Abrimos o círculo com pura intenção. A jornada começou, que a luz dos 7 raios agora nos guiou. Assim é, assim seja, está feito. Bora começar nossa live de hoje, gente? Bora. Deixa eu botar vocês pra cá de novo. Eu tô muito chique com essa traseira mesmo. Então, hoje nós chegamos no nosso 4º dia do nosso encontro especial para mergulhar na energia dos 7 raios divinos. E hoje a gente vai integrar os 7 raios no nosso corpo, nas nossas emoções e na nossa mente. Então, essa é a chave principal para trazer o sagrado para o nosso cotidiano, para que a espiritualidade não fique somente no altar. Ou seja,
que a gente consiga trazer mais próxima da gente, ou seja, que esteja presente na nossa respiração, em cada pensamento, em cada passo do nosso dia, em cada energia recebida e emanada. Cada pensamento, cada passo. Então, hoje, junto, a gente vai aprender como esses raios atuam em nós para nos harmonizar e também harmonizar os nossos chakras e como a gente pode invocar essas energias de forma simples e poderosa. Então, bora começar? Então, vamos lá, gente. Como a gente vem falando de segunda-feira para cá, os 7 raios são correntes de luz do divino que fluem através de nós, tá? Ou seja, cada raio vai trazer uma qualidade diferente a ser trabalhada. Através dessa qualidade de cada raio, ele emite uma frequência vibracional específica. Essa frequência, ela vai atuar diretamente nos nossos corpos, em diferentes níveis do nosso ser, tá? Então, ela vai atuar no nosso corpo físico, influenciando no nosso bem-estar, na nossa vitalidade, na nossa saúde física, tá certo? Vai estar atuando também, além do nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, ou seja, vai trabalhar a nossa cura, vai trabalhar as nossas mágoas, vai trabalhar o equilíbrio das nossas emoções e desenvolver as virtudes de cada um dos raios. Ou seja, no nosso campo emocional, ela vai trazer todo o trabalho com o elemento água, que é as nossas emoções. No nosso corpo físico, vai trabalhar o elemento terra, que é a parte física, tá bom? A estabilidade. E no nosso campo mental, trabalhando aí os nossos pensamentos, ajudando a clarear e encontrar soluções aonde a gente não consegue, despertar em nós a sabedoria de construir uma vida próspera e abundante. Vai estar guiando as nossas decisões alinhada com a nossa essência de alma. Ou seja, os 7 raios também atuam no elemento ar, que são os nossos pensamentos e emoções. Então, atua no físico, no energético, no emocional e também no mental e também no nosso campo espiritual, como a gente sempre vem conversando aqui. Então, no campo espiritual, eles vão nos conectar diretamente com a nossa essência divina. Ou seja, a conexão com o nosso eu superior, elevando a nossa consciência e nos direcionando para o nosso propósito maior. Porque, afinal de contas, qual é o propósito de cada um aqui? Às vezes a gente fica tão fissurado também em saber qual é o propósito dessa encarnação, que a gente esquece que o principal propósito é você ser feliz. Esse é o primeiro e único propósito. Então a gente fica tão preocupado em procurar qual é o meu propósito. É você viver a sua essência divina. Você vivendo a sua essência divina, aquilo que a sua alma almeja, esse é o seu propósito. Então não adianta a gente querer ficar se enganando, achando que eu não tenho propósito nenhum na vida. Você tem um propósito lindo, que é o quê? Viver a sua essência, viver quem você é, se libertar das amarras que são colocadas aí durante o seu período até aqui. Então, os 7 raios vão atuar no nosso corpo físico, no nosso campo emocional, no nosso campo mental e no nosso campo espiritual.
nos aproximando cada vez mais com o nosso propósito maior, clareando os nossos pensamentos, trabalhando a nossa cura e também influenciando na nossa vitalidade. Pergunto aqui a vocês. Quem está com falta de vitalidade, levanta a mãozinha. Só para eu saber. Roseni, Laudiceia, Kate, seja bem-vinda. Só levanta a mãozinha para eu saber. Alguém está com falta de vitalidade, gente? Bota a mãozinha aqui para eu saber. Ninguém? Tá todo mundo tranquilo? De vitalidade? Tá com vitalidade em excesso. Quem tá com vitalidade em excesso? Que tá na loucura do dia. Tipo, vamos lá, tem 200 coisas para fazer e eu vou ter que fazer as 200 coisas. E aí? Tá tranquilo? Tá. Sou quase um sol. Irradiando energia. Tá bom. Então, tá todo mundo tranquilo. Igual a Erte. Fechou. No emocional, quem está precisando trabalhar suas emoções, reequilibrar seu campo emocional? Bora lá. Levanta a mãozinha para eu saber. Quem está precisando? Esqueci de trazer minha água. Tá todo mundo tranquilo também no emocional? Gente, vocês estão muito alinhados, que delícia, né? A Rose levantou a mãozinha, de novo. Ótimo, Rose. Vamos embora. Vamos lá, tamo junto. Como disse a Nadir, ó, de mão dada. Vamos embora. Quem tá precisando clarear os pensamentos, ser guiado por algumas decisões alinhadas aí com a sua alma? Quem tá precisando de clarear os pensamentos? Rose também, ótimo. Clarear o pensamento, Grace? Beleza. Clarear o pensamento, Vivi? Beleza. Precisa de direção, né? Sheila, boa noite, meu amor. Estou tranquila no emocional. Que bom. E no nosso campo espiritual, quem está precisando se conectar com o seu eu superior e descobrir sua própria missão aqui? Levanta a mãozinha. Rose, perfeito. Vivi, maravilhoso, gente. Quem mais? Quem está precisando entender aí qual é a missão que veio para a Terra? Quem está precisando se conectar com o seu eu superior, seu eu divino, para viver a sua própria essência. Quando eu falo viver a sua própria essência, gente, é viver aquilo que você não conseguiu viver até agora. Sabe aquele sonho que você tem de ser autônomo e até agora você ainda é CLT? Ou sabe aquele sonho que você tem de realização pessoal que até agora você não conseguiu chegar? Ou, de repente, aquele sonho que você tem de plenitude na vida, que esteja tudo em equilíbrio e harmonia, e que isso só é possível quando você deixar a sua essência falar primeiro que o seu ego. Entenderam? Então, isso é viver a sua própria essência. É deixar a sua essência falar primeiro do que a racionalização e o seu ego. Tá bom? Eu quero sair há anos de ser CLT. Cláudia, boa noite. Vai passar a vida e você não vai fazer. Pois é. Vai passar a vida e você não vai fazer. Mas através dos 7 raios, a gente consegue aí se aproximar do nosso propósito maior. Tá bom? De morar na praia até agora não mudei, me planejei para isso. Pois é. Boa noite, Sheila. Boa noite. Ou seja, você buscar, gente, um propósito que te traz paz, equilíbrio e harmonia na vida. Porque independente do lugar onde você está, é esse equilíbrio, essa plenitude, essa vontade de ser quem você é, independente do externo, é viver a sua própria essência. Tá? É viver o sonho de você estar plena, tranquila, feliz e em paz de você com você mesmo. Tá bom?
Carla, Kate, sejam bem-vindas. Certo, gente? Então, quando a gente integra aí todos os raios, a gente cria esse campo harmonioso, esse campo de proteção e manifestação extremamente poderosa. Porque, afinal de contas, a gente viu aqui que existem o campo físico, o campo emocional, o campo mental e o campo espiritual que precisam ser trabalhados através dos raios. Tá bom? Ingrid, seja bem-vinda. Então, isso tem muito a ver com a parte de trabalho, carreira, amorosa, familiar, engloba tudo, tá, gente? Não é porque a gente tá pleno e feliz em um campo que a gente não pode trabalhar o outro. Nós podemos e devemos, para que a gente possa viver a nossa própria essência, tá bom? Em todos os setores. É exatamente isso que a gente vai falar hoje, tá certo? Ingrid, Michele, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Vamos relacionar cada chácara com raio? Bora? Acho que a Vivi tinha me perguntado isso, mas eu trouxe isso para você, Vivi. Michele, seja bem-vinda. Achei que tinha entrado mais gente, relaxa. Bora então? Então cada chácara é como se fosse uma porta de entrada para a nossa energia divina, tá? Quando a gente associa os raios aos chakras, a gente potencializa a nossa cura e a expansão da nossa consciência. Uma vez a consciência expandida, ela nunca mais volta ao seu estado original. Fala de quem? Alguém sabe? Yasmin, seja bem-vinda. Alguém sabe? Uma vez a mente expandida, nunca mais ela volta ao seu estado original. Alguém sabe de quem é essa frase, gente? Tan, 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 tan. Bora lá. Alguém sabe? Sim? Não? Do Alberto? É do Alberto. Do Alberto Einstein, é isso? Do Albert Einstein. Então não sou eu quem estou falando, Albert Einstein quem disse. Uma vez a mente expandida, ela nunca mais volta ao estado original. Então bem-vindos ao mundo da expansão da consciência, tá bom? Então, bora lá, gente. O primeiro raio, hora de papel e caneta? Hora de papel e caneta, tá bom? Vocês me pediram e eu trouxe esse tema para vocês. Os chakras dos 7 raios, tá bom? Então, papel e caneta, é isso aí. Primeiro raio é o raio azul, tá? Raio azul. Ele pode ser trabalhado no chakra da garganta, fortalecendo a nossa comunicação com verdade, com coragem, com força e também com proteção. Observação. De que forma a gente trabalha a comunicação para nos proteger? Comunicando a nossa própria verdade. Essa é a maior proteção que a gente tem. E para a gente se comunicar com a nossa própria verdade, a gente precisa ter coragem. Tá? Então, o primeiro raio, que é o raio azul, da chama azul, pode ser trabalhado no chakra da garganta. A comunicação. Tá certo? O segundo raio, que é o raio amarelo dourado. Raio amarelo dourado. A gente vai conectar ele através do nosso chakra frontal. Por quê? O raio amarelo dourado, ele está conectado à nossa sabedoria. Então, ele vai trazer a iluminação e a clareza mental de que a gente precisa para poder trabalhar o nosso campo mental, o nosso corpo mental. Tá certo? Anotado? Tô falando muito rápido? Tá muito rápido, gente? Sim, não, talvez, não? Tá bom. Terceiro raio, raio rosa.
O raio rosa está relacionado ao nosso campo emocional. Relacionado ao nosso campo emocional, então ele vai atuar fortemente no nosso chakra cardíaco, despertando o amor divino, a compaixão, o amor próprio. Boa noite, Lara. Lara, é você, Lara? Então era você ontem? Vocês me matam, gente, de tanto rir, sabia? Cada hora vocês estão com o nome aqui, aí eu, né? Eu trato todo mundo do mesmo jeito que eu trato todo mundo. E aí é engraçado quando vocês entram e eu vejo a carinha. Ah, era você ontem, Lara. Eu lembrei por causa da bruxinha que tem do ladinho. Que ontem pra mim não tava aparecendo sua foto. É uma que entra como... É uma que é cristal, a outra é ametista, a outra é a Lara. Né? Reclamaram porque eu sou Lara para a família inteira. Aí mudei. Ah, então tá bom, Lara. Lara, bem-vinda. Fica à vontade, puxa a cadeira, sente-se e fica à vontade, tá bom? Ai, essa é nova. Eu também acho, essa é novata. Novata aqui. É outra pessoa, pois é. Ai, gente, vocês me matam de tanto rir, sabia? Não aguento vocês. Ai, a Francisca também. Não aguento vocês. Mas a Francisca teve um motivo, né, Fran? É isso aí. Ai, só faltou a cristal, né? Cadê a cristal? Cristal espiritual. Cadê a ametista lilás, gente? Ametista, tô sentindo falta da ametista lilás e da cristal espiritual. Hoje. Então vamos lá. O terceiro raio, raio rosa, relacionado ao nosso chakra cardíaco, que desperta aí o nosso amor divino, o nosso amor próprio e a nossa compaixão. Faz, Laerte, o ônix preto. O ônix preta e tem selenita branca, porque agora a gente tem a selenita laranja também, né? Então, é isso aí. Então aqui você pode passar rapidamente aí, entendendo esses 3 raios que a gente começou a falar, tá bom? Raíssa, seja bem-vinda. Então, deixa eu só... Deixa eu só achar onde que tá a outra parte da minha... Aqui. Só um minutinho, gente. Pronto. Então, passando aí por esses 3 primeiros raios, que são os 3 primeiros raios básicos que a gente precisa aí entender para que a gente entre para os raios de manifestação, tá certo? Eu achei aqui. Vou jogar vocês para cá, porque eu sou dessas. Vou jogar aqui. Tá bem. Pronto. São os 3 raios principais para a gente poder trabalhar os raios da manifestação. Certo, meu povo? Ixi, passei o negócio aqui. De novo. Pronto. Agora foi. Então, raio amarelo dourado, raio rosa e o raio azul. Isabela, seja bem-vinda. Dani, boa noite. Caps, boa noite. Kate, Zaira, seja bem-vinda. Então, terceiro raio, raio rosa, chácara do coração. Quarto chakra. Tá? Quinto chakra da garganta, raio azul. Sexto chakra da garganta, raio dourado, que é o terceiro olho, o chakra frontal. O quarto chakra
raio rosa, chakra cardíaco, ativando aí o amor divino, certo? Quarto raio, raio branco. Esse raio a gente já vem trabalhando há algum tempo também nas nossas visualizações criativas. É quando eu falo para vocês que desce uma luz branca e entra pelo nosso coronário, que nos conecta ao nosso eu superior, nosso eu divino, trazendo a nossa essência, tá? Então, o raio branco relacionado ao nosso chakra coronário, que é o nosso 7º chakra, tá? E o que ele traz pra gente? Purificação, harmonização, conexão com o seu eu superior, com o seu eu divino, com a sua consciência superior, tá certo? Então, aquela visualização que a gente faz da luz branca entrando pelo topo da cabeça e preenchendo o nosso corpo, a gente já estava trabalhando o raio branco, tá bom? Anotado? Próximo. Quinto raio, raio verde, tá certo? Raio verde relacionado ao nosso 3º chakra, chakra do plexo solar, ou seja, é o chakra da vitalidade, da cura, da vitalidade no sentido de vontade de viver, tá bom? Então, ele vai trazer aí o raio verde através do chakra do plexo solar, o equilíbrio emocional, a nossa cura, a nossa clareza de poder pessoal. Ou seja, a gente precisa estar pleno e feliz, no sentido de você ter um direcionamento, tá bom? Então, traz aí a clareza do nosso poder pessoal, a nossa vontade de viver. Certo, meu povo? Tranquilo? Então, aquelas visualizações que a gente já fez do Sol, traz aí a energia brilhante para nosso chakra, nosso 3º chakra do plexo solar, e aí você consegue trazer a vitalidade para todo o seu corpo, tá bom? 6º raio, raio rubi, rubi dourado, chakra associado, chakra sacral, nosso 2º raio. E o que ele vai trazer? Ele vai despertar a nossa parte amorosa, aquela entrega consciente, despertando aí a nossa paz interior. Então, está relacionado ao nosso segundo chakra, que é o chakra sacral, despertando a nossa paz interior, a nossa parte amorosa. Lembrando, gente, o rubi dourado trabalha o nosso amor incondicional, tá bom? E essa entrega consciente, ou seja, do dar e receber com equilíbrio, tá? Senão você acaba se danando inteiro. E como que a gente pode, de repente, trabalhar com o raio de rubi dourado? A gente trabalha com a energia do raio rubi dourado na região do umbigo para baixo, que é onde a gente tem o chakra sacral, tá bom? 7º raio, que é o raio violeta. O queridinho de todos nós, que todo mundo conhece, todo mundo gosta, é o que limpa, que transmuta, que transforma, que renasce das cinzas, tá? Qual é o chakra que você vai trabalhar com raio violeta? Chakra básico, nosso primeiro chakra, é um chakra violento também é violento, é um chakra violento. Ele transmuta o que tiver que transmutar, assim, sem você nem ter consciência. Transmuta o que tiver que transmutar através do seu inconsciente. Então, às vezes, você nem sabe o que tinha que fazer, mas ele foi lá e fez. Ana Clara, seja bem-vinda, meu amor. Tá? Então, ele trabalha o primeiro chakra.
Por quê, gente? O que ele vai trazer de energia? Ele vai transmutar padrões antigos, ele vai te libertar de medos, ele traz a conexão com a Terra, te trazendo segurança e estabilidade, que é exatamente o que o chakra básico, o chakra raiz, nos traz quando ele está em equilíbrio. Ele nos dá segurança na nossa caminhada. E não é só uma segurança na caminhada física, porque também é no modo de você caminhar com as pernas, mas também na sua caminhada espiritual, a sua confiança, aonde você está caminhando. Você confiante, você está leve para poder continuar a sua jornada. Então ele traz essa transformação, essa transmutação de padrões antigos que te impedem de fazer a sua caminhada com leveza, tá? Então ele vai estar libertando os seus medos, suas inseguranças, seus receios, tudo aquilo que te impede de seguir ao qual você está amarrado. Ele libera as amarras da vida, tá? Ana Clara, Suzana, Francis, boa noite, minha linda. Faz tempo que você não vem por aqui, né? Boa noite, viu? Certinho, gente? Tranquilinho até aqui? De boa? Então, a gente falou ontem sobre a chama violeta, então vocês podem fazer o raio da chama violeta aí na base da coluna para vocês limparem todo esse tipo de energia que impedem a sua caminhada evolutiva. Tá bom? Mas, Reis, eu posso trabalhar os raios só nesse chácara? Não, né, meu amor? Essa semana a gente trabalhou os os raios, no corpo inteiro. Hoje eu trouxe um estudo dos 7 raios com cada um dos chakras. Que a Vivi parece que tinha comentado isso essa semana. Viviane, seja bem-vinda. Marciele, seja bem-vinda. Boa noite. Gláucia, estávamos falando de você. Olha que é o poder da mente. Falei, estou sentindo falta da Gláucia. Né? A ametista lilás. Estava sentindo falta da ametista lilás. E da cristal espiritual. Agora você chegou, só falta cristal. Boa noite, semente estelar. Isso é o poder da egrégora da alquimia das almas. Gratidão pelo coração, Glau. Beijo grande, meu amor. Tá bom, gente? Então, assim, hoje eu trouxe esse estudo dos 7 raios com os chakras, mas você pode trabalhar os 7 raios no seu corpo inteiro, tá, meu amor? Então, fique tranquilo. Vai comprar uma amanhã, uma ametista? É verdade, você tá precisando da ametista, né? Verdade, Vivi. Eu lembro que você tinha falado. É isso aí, Glaucia. Sentimos sua falta, aí você sentiu a vibração, falou, opa, estão me chamando. É sobre isso. É isso aí. Certo, gente? Então, vocês podem fazer essa energização, essa meditação guiada dos 7 raios para cada um dos seus chakras. Ou você pode trabalhar os raios no seu corpo inteiro. Dicas para que vocês tenham uma meditação, uma vivência completa, tá? Durante as meditações de cada um dos raios, lembrem-se sempre que vocês têm vocês têm cada um desses raios dentro de vocês, tá? Só que vocês podem fazer a visualização dele também percorrendo os chakras de baixo para cima.
Vocês lembram quando a gente falou, acho que foi de bruxaria? Não, na parte de velas, e-book de velas. Que a gente falou sobre escrever na vela de cima para baixo e escrever da vela de baixo para cima. Vocês lembram disso? Nara, seja bem-vinda. Viviane, seja bem-vinda. Vocês lembram disso? Ótimo. Vocês podem trabalhar com a energia dos chakras da mesma forma que a gente trabalha a energia ali da vela. Tá? Só que o que vai acontecer? A energia do chakra entrando pelo coronário e preenchendo o seu corpo. Só que da mesma forma você consegue fazer ele de baixo para cima, também preenchendo o seu corpo e irradiando. Então, um você está absorvendo de cima para baixo, o outro você está irradiando de baixo para cima. Tá? Não é live de pergunta, Vivi, ela é aula, tá, meu amor? Eu adoraria te ajudar, mas clica no botãozinho verde e agenda comigo, tá? Aí eu faço leitura aqui sim, mas eu faço leitura individual, não faço leitura coletiva, tá bom? Entenderam, gente? E aí vocês podem fazer a visualização com a cor correspondente que vocês estão precisando. Então, eu vou dar um exemplo. Visualização da chama violeta. Eu amo chama violeta. Vocês podem visualizar ela saindo da terra, a chama violeta, entrando em contato com os seus pés, entrando em contato com toda a sua energia do corpo, a chama aqui, ó, os seus braços, tudo mais, para que ela queime todo e qualquer padrão energético, para que ela elimine os miasmas, para que ela te liberte dos ciclos repetitivos, de tudo que te impede de seguir. Então, você pode fazer essa visualização dessa forma. E você pode fazer isso com qualquer cor de raio. Tá bom? Agora, você fazendo isso, lembre-se sempre que você tem aí os 7 chakras. Reis, eu posso imaginar ela envolvendo cada um dos chakras? Pode. Quando a gente fala no encerramento das nossas sessões em grupo, que a gente fecha com a chama azul, com o raio azul da proteção, eu sempre falo que a gente fecha trazendo força, coragem, proteção, através do raio azul em espiral, formando um campo de proteção e também eu particularmente trabalho dessa forma. Eu imagino que ele vem englobando todos os meus 7 chakras com raio de luz azul, protegendo cada um, a energia de cada um deles. Posso fazer igual, Reina? Pode. Tá bom? Para mim, super funciona. E energia, a gente sabe que energia aí, ela não tem distância, né? Então, se funciona para mim, funciona para você. Tá certo? Glaucinha, Viviane, seja bem-vinda. Então, imaginem aí todos os 7 chakras conectados através dessa luz. Seja a luz que vocês queiram trabalhar. Tá bom? Então, irradie essa luz para os seus chakras. Essa é uma dica bem legal que eu tenho para dar para vocês. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Agora vamos lá, gente. Juliana, seja bem-vinda. Invocar os 7 raios não é uma coisa de outro mundo, tá? A invocação é aquele pedido que vem do coração, tá? Ou seja, vocês precisam ser sinceros com vocês mesmos, sabendo qual é a energia raiz de cada um dos raios,
vocês podem falar e invocar esse raio quando vocês precisarem. Por que eu estou falando isso? Às vezes você pode estar num lugar que você não está se sentindo muito bem. E aí você invoca o raio que você precisa. Um raio para te trazer calma e tranquilidade, um raio para proteger seu campo energético, um raio de amor próprio, um raio de amor incondicional, para que você se ame primeiro antes de amar o outro também. Um raio de cura, um raio de clareza nas ideias. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas comigo já aconteceu e acontece aí. Não com muita frequência, mas já aconteceu comigo. Vocês já estiverem em algum lugar ou de repente durante o seu dia uma confusão mental que você às vezes não sabe se você pegou uma caneta ou pegou um lápis? Sabe esse tipo de confusão? Eu estou falando coisa besta, mas confusões mentais, tá? O que vocês podem fazer? Sabendo que o raio relacionado ao campo mental é o raio branco, vocês podem trabalhar isso. Ou trabalhar o que está relacionado no nosso chakra frontal, que é o raio, peraí que eu já perdi ele aqui, cardíaco frontal, o raio dourado, tá? Então pode trabalhar o raio branco com o raio dourado, porque ele vai trazer iluminação, sabedoria, limpeza e pureza no nosso campo mental, tá? Nosso corpo mental. Certo? Então é uma dica que eu dou para vocês. E a gente invocando aí esses raios, tem cada um deles, se vocês quiserem anotar essa invocação que eu trago para vocês, Tacília, seja bem-vinda. O primeiro raio é o raio azul, tá? É o raio da força, da coragem, da proteção divina. Então vocês podem, de repente, lógico, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas vocês sabendo qual é a energia de cada um dos raios, fica muito mais fácil para vocês trabalharem eles. Porque a fala do coração é a fala mais potente que tem. Tá bom? Então, por exemplo, eu sou a força divina que age afastando todo medo e trazendo coragem. Ou seja, a gente está falando de força, de coragem e a gente está se protegendo. Tá? Ai, Reis, achei muito difícil. Posso fazer uma coisa simples? Pode. Você invoca o raio azul, trazendo força, coragem, proteção, defesa. Tá bom? Então, imagine o raio de luz azul, te trazendo força, coragem, proteção, defesa, formando um campo energético ao seu redor, afastando o que precisa afastar, tá bom? Cortando, na verdade, o que precisa cortar, né? Porque é o raio do corte. Certo? Segundo raio, raio amarelo dourado. Amarelo dourado é a nossa sabedoria, é o nosso conhecimento. Então, eu sou a sabedoria divina guiada por cada passo que eu dou na minha vida. Eu sou a alegria. A gente falou sobre a alegria também, sobre a simplicidade, a espontaneidade de ser quem você é. Então, eu sou a espontaneidade de ser quem eu sou. Tá? Então, o segundo raio, que é o raio amarelo dourado, ele está relacionado à alegria, sabedoria, iluminação. Eu sou a iluminação para a minha caminhada de vida. Tá bom? Vocês sempre podem colocar nas invocações o eu sou. Ou trabalhar somente as palavras mesmo, como eu dei o exemplo aqui para vocês. Tá certo? Então, terceiro raio. Eu sou o amor que me cura. Eu sou o amor que me acolhe. Eu sou o amor que expande essa energia para todos que me cercam. Eu sou o amor que me permito receber também. Tá?
Então, a gente tem aí todas esses 7 raios, vocês podem estar colocando o eu sou primeiro e depois a energia de cada um dos raios. Ou seja, raio branco, vamos lá, raio branco. O raio branco a gente está falando sobre a purificação, a harmonização, o equilíbrio, a conexão com o nosso superior. Eu sou a conexão com o meu eu divino para compreender o meu propósito de vida. Pronto. Eu sou o raio verde. Eu sou a cura e o equilíbrio para me trazer clareza e poder pessoal. Eu sou a cura que eu preciso para me sentir melhor. Eu sou o equilíbrio através do raio verde para que eu cure aquilo que é necessário para eu ter poder na minha caminhada. Chácara rubi dourado, ou chácara rubi dourado, 6º raio rubi dourado, chácara rubi dourado é ótimo. Eu sou a paz interior, o equilíbrio próprio. Eu sou o amor divino. Tá bom? Raio violeta. Eu sou a liberdade viva. Transmuto tudo em luz. Eu sou a transformação que eu preciso para quebrar os laços que me impedem de seguir. Tá bom? Então, quando a gente sabe qual é a função de cada um dos raios, o mais importante na invocação é quando você se conecta com o seu próprio modo de fazer esse ancoramento. Tá bom? Então, aquilo que vem do coração é o que realmente traz a força nessa energia. Os decretos, gente, não precisam ser monstruosos. Pode ser uma coisa simples, mas a gente precisa fazer sempre com intenção, com presença. Presença e intenção é a chave da invocação dos raios. Porque eles vão estar vibrando no seu campo energético e vai transformar aí o nosso campo vibracional. Tá certo? Tranquilo, meu povo? Tranquilo? Todos bem? Agora, como a gente vem sempre falando sobre altares. Altar, você pode montar um altar dos 7 raios, tá? Quem não sabe do que eu tô falando, gente, clica no botãozinho verde, eu acho que tem um e-book, se eu não me engano, acho que tem um e-book aqui. E-book sobre altar, que a gente já teve aula sobre altar, tá bom? Então tem um e-book aqui para vocês entenderem do que eu tô falando, tá bom? O altar é um ponto de conexão. É um lembrete no campo físico para a nossa ligação com o divino, com a nossa ligação com a energia dos 7 raios. Para os 7 raios, gente, vocês podem colocar uma vela de acordo com o raio que vocês querem trabalhar, ou um cristal, ou os dois, vela e cristal correspondente, tá? Vocês podem trazer também ali o elemento água. Aí vamos lá. A gente pode trabalhar com tinturas de acordo com os 7 raios. Tá certo? Você pode usar uma erva que traz a purificação. Você pode usar uma erva que vai te trazer clareza mental. Você pode utilizar uma erva que vai te conectar com o seu eu superior. Você pode utilizar uma erva que vai trazer o aterramento. E tudo isso você pode trabalhar dentro das tinturas, tá bom? Fechou? Tranquilo? Quem não sabe, minha sugestão, clica no botãozinho verde, vai na parte de produtos e compra o e-book sobre ervas.
Que aí vocês vão saber qual é a correspondência mágica de cada uma das ervas. E aí vocês conseguem trabalhar isso que eu estou falando. Tá certo? Então, vocês podem trazer o elemento água como uma tintura de ervas, porque aí vocês potencializam o altar de vocês. E terra, água, fogo e o elemento ar. Tá? Um incenso, uma defumação da mesma erva. A gente pode usar, eu acho que o incenso e uma defumação, acho que é mais específico com a energia do raio, então acho que fica muito mais potente. Porque a gente simplesmente, vamos usar um sino. Não, isso daí é para um altar aí que a gente fez aula sobre altar, a gente montou o altar aí com os 4 elementos. E, na verdade, quem fez comigo o altar, a gente trabalhou com o raio de Oxalá, se eu não me engano, não foi? Eu acho que foi isso. A gente trabalhou com o raio de Oxalá, que é o raio rubi dourado. Estou usando sua tintura de cravo e canela na água aqui do meu altar. Perfeito. De sexta-feira, dia de Vênus. Ótimo! Que potência! A Cláudia é sempre uma bruxa poderosa. Né? A Cláudia, a Gláucia e seu poder de bruxa. Ela pega umas coisas assim que eu falo, gente, olha que bruxona. Bruxona você. Bruxona. Sexta-feira, dia de Vênus, trabalhando com cravo e canela. A potência disso, né? Bruxona, né, Vivi? Bruxona. Tá? Agora, gente, não adianta a gente ter um altar e não energizar o altar. A gente vive conversando aqui sobre isso. Ai, montei o altar. Largou o altar às traças, meu filho? Vai ter que refazer. É a mesma coisa que a gente falou sobre a tronqueira e o altar que a gente montou. Precisa ser reenergizado. Sempre. Sempre. Todo e qualquer altar que você monte, ou sua tronqueira, ele precisa ser energizado. Não adianta você montar, colocar energia uma vez a cada 6 meses, tá? Então, você precisa sempre entrar em contato com aquele campo energético para que se forme um ancoramento de energia. Então, dica para vocês. Não é tão importante a estética, mas a intenção e o fortalecimento daquele ponto de energia é a chave principal de tudo isso, tá? Galera que fez a tronqueira, gente, vocês já renovaram a tronqueira de vocês? Ou nunca mais renovaram e largaram ao léu? Não dá para só acender a vela e falar a mesma oração de sempre boa. Pois é, tem que vir do coração, né? Aquilo que você está sentindo. Quem montou o seu altar e nunca mais fez também, gente, vai ter que fazer tudo de novo. Entendeu? Porque altar é sobre isso. Eu tenho altar de... Gente, tem tantos altares, né? Altar hindu. Eu tenho altar de bruxa. Eu tenho altar... Gente, seja lá qual for o seu altar, tá bom? Seja ele qual for, precisa ser reenergizado, tá certo? Então não adianta a gente deixar o altar lá queimando, quer dizer, queimando não, gastando também não, juntando poeira, porque se seu altar tá juntando poeira, a sua vida também tá empoeirada. Dica energética de luz para você. Não deixe o seu altar juntar poeira. Tá bom? Todo fim de mês faço. Ótimo, Rose, maravilha. No time do coração, é isso aí. É sobre isso. Certo, meu povo? Agora,
Vocês querem fazer uma visualização criativa de harmonização dos 7 raios? Ou hoje é sexta-feira, já tá tarde, vocês vão dormir? Vocês me digam aqui. Dani, boa noite. Gente, esses banquinhos é o homem. Dói as coisas. De nada, Nara, imagina. Imagina. Hoje é dia de acender vela e bater papo? É hoje? Oh, delícia. Ô, Dani, é o que eu acabei de falar, né? Todo e qualquer altar que você faça, ou tronqueira, ela precisa ser energizada, tá? Boa noite, meu amor. Independente se você vai fazer uma vez por semana ou uma vez por mês, vê o que mais você consegue, melhor você consegue se adaptar. Dica da noite. Quem fez aula de pêndulo comigo sabe como usar o pêndulo, tá? Gente, energia não mente. O pêndulo vai dizer se você precisa reenergizar ou não o seu altar e quando você precisa. Outra dica que eu vou dar para vocês. Ao invés de vocês irem com o pêndulo em cima do negócio e medir, eu preciso fazer? Não, acabou. Ao invés de vocês fazerem isso, vamos lá, vou dar uma dica de ouro para vocês. Vocês abram a mesa de vocês, né? Coloquem o pêndulo lá, que ele já está consagrado, ele já está imantado, ele já está programado, tá bom? Programou para sim, programou para não e programou para ele. Neutro. O que vocês fazem? Vocês podem fazer, que é o que eu faço. Ao invés de eu ir no lugar, eu vou perguntar: esse lugar precisa estar energizado? Ele vai falar não. Ótimo. Sentem, acende um incenso, bota aí os 4 elementos, tá? Terra, água, fogo e ar, para dar um ancoramento, para te trazer segurança, para te trazer clareza, para te trazer fluidez, tá bom? E aí vocês vão sentar e vão perguntar pro pêndulo: energizo aquele ponto, ou aquele altar, ou aquela tronqueira, daqui a uma semana? Vê o que ele responde. Sim ou não. Se responder não, ou é mais de uma semana, ou é menos de uma semana. E você vai perguntando: energizo daqui a 2 semanas? Sim ou não? Não. Você vai aumentando. Se você perceber que aumenta, porque a energia não mente, a energia vai te dizer, é menos. Energizo daqui a 3 dias, daqui a 4 dias. Daqui a 4 dias eu tenho que energizar. Pronto. Descobriu que daqui a 4 dias você tem que energizar. Acabou aí? Não. Você vai perguntar pro pêndulo: depois de 4 dias, de quanto em quanto tempo eu tenho que reenergizar ele? Aí você vai. 1 semana, 2, 3, 4. Quem gosta de trabalhar com lua? Na lua cheia, na lua nova, na lua crescente. Tá certo? E aí vocês conseguem ter a frequência energética, ou seja, a frequência que você vai trabalhar a energia do seu altar ou da sua tronqueira. Tá certo? Então, é dica prática aqui para vocês. Tainara, seja bem-vinda. Viviane, seja bem-vinda. Eu tenho um altar que energizo todos os dias, outro uma vez por semana. No dia da deusa agora tem um que está parado, pois não considero um altar, mas preciso ver. Pega o pêndulo, mexe o pêndulo lá, Vivi, e descobre. A agenda vai ficar grande. Melhor coisa que a gente pode fazer é a gente fortalecer o nosso ponto de energia. O nosso foco de energia. Por quê, gente?
O nosso dia a dia é cheio de sobe e desce. A vida não é só flores e tá tudo bem não ser só flores. Tá tudo certo. Mas se você tiver um ponto de ancoragem energética sua, torna tudo mais fácil. Você pode se conectar com esse ponto mesmo que você esteja à distância. Mas se ele estiver com energia, você não vai adiantar nada. Maiara, seja bem-vinda. Entendeu, Dani? Certinho, gente? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Maiara, seja bem-vinda de volta. Mais dúvidas? Certo? Então vamos fazer o seguinte. Hoje é sexta-feira, sextamos. Uhul, estamos na sexta-feira. Uhul, sextamos. Eu sextei desde de manhã, gente. Eu vou fazer essa harmonização dos 7 raios no domingo, então, tá bom? Vou deixar para fazer essa harmonização no domingo na sessão em grupo fechado. Certo? Acabando aqui a live, eu vou abrir a sessão em grupo fechada para vocês. Domingo, 7 horas da noite. Providencia as 7 velas, tá bom? E os respectivos aí, outros componentes da sua mesa ritualística. Tá certo? Aí a gente faz esse exercício aqui de auto-harmonização dos 7 raios no domingo. Fechou? Maiara, seja bem-vinda. Carlos, seja bem-vindo. Tranquilo, meu povo? De acordo? Tranquilo, né? Se vocês ficam em silêncio, eu entendo que é um sim. Eu entendo que é um sim, que a gente termina aí, a gente dá continuidade nisso no domingo. Porque quando vocês falam que vocês falam, não, faz agora, eu já entendo vocês. Tá certo, meu povo? Dúvidas? Me mandem mensagem. Amanhã estarei na Feira do Mercado Místico. A gente se encontra lá, tá bom? Me mandem mensagem. Fechou? É isso que eu tinha para vocês hoje. Ó, espero que vocês tenham gostado. Extremamente o coração iluminado para vocês. E bora encerrar nossa live? Com o encantamento de encerramento de live, gente. Qualquer dúvida, vocês me chamem, me mandem mensagens. E para quem eu for ver amanhã, até amanhã. Para quem eu for ver domingo, até domingo. Então, sessão em grupo, domingo, das 7 às 9. Valor de troca, 5 créditos. Tá bom? Esse é o valor de troca. Então, bora lá, gente. Encantamento de encerramento de live para a gente fechar essa egrégora de estudo maravilhosa, linda. E a gente poder colocar em prática no nosso dia a dia que a gente aprendeu hoje. Bora juntos? Então vamos lá, gente. Encantamento de encerramento de live. Live de hoje, como ancorar a luz no dia a dia, integrando os 7 raios cósmicos. Os 7 raios dançaram e em nós se uniram. Corpo, mente e coração se expandiram. A luz que ancoramos segue a brilhar. No dia a dia, ela irá nos guiar. Agradeço a presença de todos, o sentir e o viver. Que cada cor seja um novo florescer. O círculo se fecha, mas não a energia, pois a luz dos 7 raios nos acompanha todos os dias. Assim é, assim seja. Está feito. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão pelo Capim Santo Blau. Beijo grande, meu amor. Gratidão pela presença. Domingo a gente se encontra e para quem eu for ver amanhã, pessoalmente, até amanhã no Mercado Místico. Tá bom? Gente, beijo. Tchau, tchau. E vou abrir agora, assim que eu terminar a live, eu vou abrir a sessão em grupo e já deixar aberta para domingo, tá bom?
Então já entra, já se inscreve para você não perder a sessão de domingo. Tá certo? Que a gente vai trabalhar o quê? Qual é o raio que está em desequilíbrio? Você vai descobrir isso. Tá bom? Beijo, um abraço no coração, gratidão e até amanhã. Tá bom, meu amor? Manda sim. Beijo.